uma boa tarde a todos. E nesse momento agora pedimos a Deus que nos ajude a entendermos aquilo que preparamos para nós conversarmos. Nós vamos falar sobre um tema muito importante: desenvolver a paciência. Aí nós analisamos a nossa vida e ficamos pensando, será que eu tenho paciência? Porque às vezes a gente diz assim, poxa, aquela criatura fez eu perder a paciência. É sinal de que eu não tenho paciência, porque se eu tivesse eu não perdia. Por isso é muito importante que nós analisamos o que vai ser dito para nos aprofundarmos nesse assunto. Primeiramente, vamos repetir uma frase de um grande filósofo antigo, quando ele disse, conheça-te a ti mesmo. E para que nós chegamos ao ponto de nos conhecermos intimamente, é necessário que fizemos meditações, exame de consciência, para realmente conhecer o nosso íntimo. Aí, começando a explanação de hoje, nós entendemos que a doutrina espírita está há muitos dias já a nos falar sobre a transformação do planeta Terra. Esse planeta que nós estamos habitando agora, ele está passando por uma transformação. Mas agora, essa transformação é de caráter energético e vibratório. Caracteriza, assim, a transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso planeta Terra pertence ainda ao grupo de planetas atrasados de provas e expiações. Mas, por outro lado, estamos transitando pelo final de um ciclo, onde transformações importantes determinam a passagem gradual para a categoria de planeta de regeneração. Na progressão dos mundos, nós sempre pensamos que na seleção natural vence o mais forte, vence o mais ágil, vence o mais bruto, vence o maior. Na verdade, não é assim. Nessa transição, quem fica serão os que têm competência para se adaptar a esse novo mundo. Podemos dizer assim, não será o mundo dos grandes, não será também o mundo dos fortes, nem dos violentos. Repetindo para ênfase, será o mundo dos que têm competência para se adaptar a essa nova ordem de coisas. Por isso nós ficamos pensando em coisas que nos ajudam a entender por que precisamos ter competência para merecermos esse planeta restaurado. Por quê? Porque Jesus fez uma promessa. Jesus nos disse, felizes os mansos, ou seja, os pacíficos, porque deles... felizes os mansos, ou seja, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Estamos aqui agora, nos preparando para esse planeta de regeneração. Como nós já sabemos que não são os fortes, os violentos, os egoístas que herdarão, e sim os mansos, os que têm competência,
Então nós podemos ter a esperança de que realmente esse planeta maravilha do futuro será nosso habitat natural. Podemos dizer assim, essas mudanças naturais já aconteceram uma vez, há muitos e muitos anos atrás, quando esse planeta era habitado por dinossauros. Então, eles não tinham competência para permanecer aqui. E eles eram enormes, imaginem. Mas Deus elaborou a situação dessa maneira. Como eles eram habitantes do planeta, grandes, monstros, furiosos, agressivos, os homens não poderiam conviver com eles. Então aconteceu uma catástrofe e eles foram expulsos da terra. Quer dizer que não habitavam mais. Por quê? Porque precisava dar lugar ao homem e às outras espécies mais frágeis. Então, com isso, nós entendemos que realmente a nova ordem de coisas, quer dizer, esse novo planeta que está se transformando, que vai deixar o velho de lado e se transformará num planeta de regeneração, essa diferença natural será realmente para aqueles que tiverem competência de serem mansos, quer dizer, pacíficos. Mas hoje, ainda, apesar de tudo, ainda existem muitos dinossauros. Pessoas que não têm amor. Por exemplo, os dinossauros do trânsito. Essas pessoas que, por qualquer balela, estão se matando, estão brigando, estão se digladiando. Esses são os dinossauros do trânsito. Temos também muitos dinossauros que são os seres humanos, né? Entre aspas, é lógico, numa explicação. Por exemplo, toda aquela pessoa violenta, o assassino, o estuprador, o ladrão, o violento, o que briga, etc., ele é um dinossauro. Então, ele precisa, para que ele possa, olha como isso é muito preocupante para cada um de nós que está tentando se conhecer. Que tipo de pessoas somos nós? Por isso nós precisamos meditar e fazer exame de consciência. Porque essa questão dos dinossauros no trânsito acontece em toda a sociedade humana. Em todos os meios religiosos, inclusive na casa espírita. Por quê? Porque ainda não encontraram o verdadeiro sentido da mansidão. E no novo cenário do novo planeta, dará condições ao ser humano se equilibrar. Por quê? Porque ele vai entender que ser manso e humilde é o que importa para a herança da terra que Deus nos dá. Por isso vamos pensar muito, que tipo de pessoa eu sou dentro do meu lar? Será que eu sou um dinossauro? Ou eu sou uma pessoa mansa? Porque é agora que é a hora de nós estarmos nos preparando para habitar no planeta maravilha. Podemos dizer que esse planeta de regeneração será um planeta maravilha. Porque muita coisa que acontece agora não acontecerá lá. Então, quem não tiver competência não poderá receber essa herança. Jesus foi bem claro, foi bem amoroso ao nos dar essa questão. Ele disse: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, os pacíficos. Por isso nós precisamos pensar muito em como levamos a nossa vida. Sabe que essa metáfora
do dinossauro, para mim foi muito interessante entender. Eu jamais imaginei que uma pessoa que não é mansa, que não é humilde, que não é pacífica, seja um dinossauro. Para ver que a violência está impregnada muitas vezes dentro de nós, como uma característica de personalidade. Por isso é que nós precisamos nos conhecer. Por isso o filósofo disse, conheça-te a ti mesmo. Porque no momento que nós começamos a nos conhecer, nós vamos chegar à conclusão de que tipo de pessoas somos e que tipo de pessoas queremos ser. Porque quem não tiver a característica do manso ou do pacífico, não herdará esse novo planeta maravilha. Não. Terá que habitar outros mundos inferiores a esse para aí poder viver. Essa seleção natural já aconteceu e vai acontecer novamente. Ou seja, por incrível que pareça, está acontecendo. Tudo depende de nós entendermos o que realmente Jesus quis dizer quando ele falou que os mansos habitariam a terra. Nós temos que entender perfeitamente como levamos a nossa vida nesse sentido. Aí talvez todos perguntem-se agora, mas o que tem que ver essa história dos dinossauros com a paciência? O que tem que ver isso? Por quê? Usou-se isso? Exatamente. Porque aí está a questão, a pessoa que não tem paciência, por qualquer coisinha, ela esbraveja, ela urra, ela grita, ela se transforma. Então, uma pessoa assim, pode-se dizer que tem a característica de um dinossauro. E a pessoa mansa, ela tem mais calma, ela analisa as questões, ela vibra em amor e em perdão principalmente. Por incrível que pareça. Como é que nós agimos? Então, essa questão tem muito a ver com nós, muito mesmo. Por isso é interessante. Aliás, não é só interessante, é muito importante que nós analisemos a nossa consciência e a maneira que nós levamos a vida. Porque é tão fácil você explodir, dizer assim, aquela pessoa lá me irritou tanto que eu perdi a paciência. Mas que tipo de pessoa é essa? Que perde a paciência assim tão facilmente? Urra, que nem um dinossauro? Por que não analisa a vida e prefere o miau do gatinho? Não seria muito melhor? Pode até ser hilário isso aí, pode ser até piegas. Mas qual é, por exemplo, eu analiso assim, se você está num grupo de pessoas, tu gostaria de estar num grupo de dinossauros ferozes ou de gatinhos mansinhos? Eu prefiro estar no meio dos gatos, porque o gatinho faz miau. Quando muito ele faz assim, que nem a minha netinha faz shh. Mas é só. Agora o dinossauro não, ele destrói, ele leva tudo adiante. E isso acontece. No entretanto, veja como Deus é tão maravilhoso e tão justo que ele preparou essa remissão, podemos dizer assim, de personalidades para herdar esse planeta maravilha. No livro de Apocalipse, tem uma previsão que o apóstolo João recebeu, que diz assim, que os mansos forjarão seus cajados
em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. E não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque todas as coisas já passaram. Você já imaginou nós morar num planeta onde não existe mais guerra? Onde o irmão não vai levantar arma contra seu irmão? Já imaginaram isso? Será que nós aqui reunidos hoje, agora, analisando o que a doutrina espírita nos ensina, confiando nas promessas de Jesus, será que nós também não gostaríamos, sinceramente, de herdar esse planeta maravilha? Ou gostaríamos de continuar aqui nesse planeta de provas e expiações? Por quê? Porque essa transformação se dará por nós mesmos. Não será por um decreto divino que haverá essa transformação. Será por nós. A maneira como agimos, principalmente a maneira como pensamos e a maneira como vamos devotar o nosso sentimento de humildade ao nosso próximo. Porque se eu não tenho humildade também, eu não vou ajudar meu próximo. E quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Primeiro, estamos analisando a nossa família. Que tipo de pessoas somos nós dentro do nosso lar? Que tipo de pessoas somos nós no convívio com nossos patrões, com nossos subalternos? Que tipo de pessoas somos nós quando estamos dirigindo nosso carro no trânsito? Porque a gente tem visto realmente brigas homéricas no trânsito. A gente tem visto brigas homéricas na rua. Por quê? Porque as pessoas não se conscientizaram de que a vida não é isso. E que a vida é progresso. E para nós podermos progredir, nós temos que nos conhecer. Se eu não me conheço, eu não sei qual é o meu defeito. Aí eu gosto só de olhar o defeito dos outros. Mas e o meu? Que é o primeiro que eu tenho que resgatar. Então, na evolução natural das coisas, o manso herdará a terra. Isso quer dizer, vai habitar nesse planeta maravilha. E os outros, que continuam ainda urrando que nem um dinossauro, eles irão habitar outro planeta, vai continuar vivendo num outro planeta de provas e expiações. A escolha é nossa. Nós é que vamos escolher o que queremos. Então vamos pensar novamente. Vou fazer a pergunta. O que tem que ver tudo isso que falamos com a paciência? Tudo. Tem tudo a ver. Tudo mesmo. Porque muitas vezes nós sorrimos para as pessoas, abraçamos as pessoas, mas só no exterior. Porque o que vale, meus amigos, o que realmente interessa na nossa reforma é reformar o que temos aqui dentro. E na nossa casa mental, muito mais deve ser essa mudança. Transformando, como disse na visão do apóstolo João do Apocalipse, as nossas espadas em podadeiras, transformar tudo aquilo que não presta em coisas de paz. Sabe que essa promessa, há muito tempo atrás eu ficava pensando, como será que isso se cumprirá? Por quê? Porque o mundo inteiro sempre tem guerrilhas. Quantas guerrilhas nós já vemos? Quantas guerras também? Então, como se cumprirá essa promessa? Agora eu sei. Pela vontade de Deus,
aquele que tem competência para se adaptar ao planeta maravilha, ele tirará tudo que não presta, o mal, e colocará no seu coração somente o bem, somente a caridade. Então vamos entender perfeitamente agora o que Jesus promete para nós. Ele prometeu a herança da terra. Já imaginou? Nós somos filhos de Deus. Pensa. Olha que privilégio nós sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus, herdeiros da terra. Pensa, isso é pouca coisa? Isso é tudo. Então isso vale sabermos disso e termos certeza disso, acreditarmos. Isso nos ajudará a transformar o nosso íntimo em pessoas para o bem. Por isso que, como eu disse, quando eu lia essa passagem do Apocalipse, eu ficava pensando, novamente vou repetir a expressão, como se dará isso? Eu não tinha um entendimento, só fui entender depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Porque aí você começa a aprender muita coisa, muita lógica. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a verdade nos liberta do quê? Nos liberta da ira, da mágoa, da vingança, de tantas outras coisas que nos dão tristeza. E a verdade que Jesus nos ensina nos liberta tanto que nós matamos a morte. Nós aprendemos, hoje, por exemplo, no nosso estudo, nós aprendemos como se preparar para desencarnar. Já pensou? Tem pessoas que começam a falar sobre isso e dizem, eu não falo isso, mas vamos mudar o rumo dessa prosa. Não quero saber. Por quê? Nós precisamos nos preparar. Exatamente porque, se queremos ser herdeiros da terra, nós temos que nos preparar até para isso. O que eu vou levar na minha mala? Na viagem para o lado de lá? O que eu vou levar? Os bens materiais? As raivas de anos e anos? O desejo de vingança? Aquele desejo de morte que muitas vezes a gente não demonstra, mas guarda lá dentro do coração. Nós temos que limpar o nosso coração daquilo que não precede. Porque Jesus, ele disse, olha, note o seguinte, eu gosto muito de analisar as promessas de Jesus porque eu acredito nelas piamente. Ele disse, se vossos pecados forem vermelhos como o escarlate, se transformarão brancos como a pura lã. Ele disse isso. Então, se nós tivermos uma multidão de erros ou de enganos em nossa vida, se nós nos arrependermos profundamente e mudarmos a nossa atitude, nossos pecados não existirão mais. Porque aí nós transformamos as nossas espadas em relhas de arado. Pode ser que muitos ficam pensando, mas isso não é fácil. Não é fácil. É fácil. Se nós tivermos boa vontade. Se tivermos competência para mudar as nossas atitudes. Porque o mundo não será dos agressivos, dos fortes, dos orgulhosos. O planeta Terra regenerado será para os mansos. E aí eu vou escolher que tipo de planeta eu quero viver. Qual de nós não gostaria de viver num planeta manso, de mansuetude, de paz e de alegria? Quem não
gostaria? Todos nós. Por isso vamos entender perfeitamente o que podemos fazer. Nós vivemos num tempo glorioso demais, demais. Num tempo de alegria. Agora não é tempo de chorar. É tempo de se alegrar. Porque nós temos uma chance, uma oportunidade incrível. É como disse Emmanuel. Eu gostaria de ler nessa mensagem que ele deixou. Assim como o vinho, que vai ficando cada vez melhor à medida que envelhece, também a paciência, com o tempo, vai atingindo todo o seu potencial. Praticando-a, podemos oferecer nossa contribuição especial ao mundo, e é recebendo o que cada um tem de melhor que o planeta progride. Vamos pensar em tudo isso e analisar bem como queremos viver.